Olá, bom dia. Vamos mais para um minuto na palavra. E hoje o texto está em Lucas, no capítulo 22. Quando nós perguntamos, Deus dá instruções certas. Então vamos aqui para o capítulo 22, a partir do versículo 10, que diz o seguinte: Então lhes explicou Jesus: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem, com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. Segui até a casa que ele entrar. Aleluia. É sobre isso. Nós precisamos perguntar para o Senhor. E quando nós perguntamos, Ele dá a direção certa. Mas tem algo aqui nesse versículo que me chamou muito a atenção. E eu quero compartilhar isso com você. As orientações de Jesus é que Pedro procurasse por um homem. E a gente sabe que naquela época era muito comum a gente ver mulheres. Mas Jesus ele dá uma orientação: olha, procurem por um homem. Pedro ele poderia fazer alguns questionamentos, como a gente às vezes faz para Deus. Senhor, como? Isso é impossível, um homem com um cântaro com água. Mas Pedro não questionou. Pedro ele obedeceu. E é sobre isso. A nossa obediência ao Senhor, ela abre chaves para grandes realizações. Nós precisamos confiar inteiramente no Senhor. Depositar no Senhor totalmente a nossa confiança. E entender que Deus ele nos dá a direção certa. E entender que Deus ele nos coloca nesse caminho certo. E aí eu faço uma pergunta. Nós temos uma palavra, a Bíblia é a palavra de Deus, que nos dá as instruções certas. E aí eu trago essa pergunta para nós. O que nós fazemos com as instruções da palavra? Nós seguimos nesse caminho de obediência que Pedro seguiu? E o texto ele fala mais. Se a gente for caminhar ali no final desse versículo, Pedro, quando ele chega a esse lugar, que ele segue a direção de Deus, e ele chega a esse lugar, tudo o que o Senhor havia falado se cumpriu, estava exatamente como o Senhor havia falado. Pega isso. Seguir as orientações do Mestre nos leva a viver promessas, nos leva à realização de projetos. E o Senhor te chama hoje, e o Senhor me chama hoje, a vivermos a esse nível de intimidade, de confiança nele, para que a gente alcance coisas grandes. Vem orar comigo. Pai, no nome de Jesus eu oro. Senhor, que essa palavra, Deus, ela venha mudar sentença nas nossas vidas. Senhor, que o nosso coração seja um coração ensinável, disposto a viver, Senhor, aquilo que a Tua palavra nos instrui, aquilo que a Tua palavra nos orienta a viver, Pai. Senhor, que o nosso coração seja um coração obediente, Pai, e que nós não venhamos a dar lugar a murmuração e questionamento, mas para que a gente alcance esse lugar de viver a promessa com o coração totalmente disponível e obediente ao Senhor. Que o Senhor nos ensine, ó Deus, a caminhar a viver esse caminho. E assim como Pedro, seguir as Tuas orientações. Que hoje nós possamos, ó Deus, decidir no nosso coração
viver debaixo dessa obediência. No nome de Jesus nós oramos. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor abençoe a sua casa. E que a gente possa viver os projetos de Deus para as nossas vidas, para a nossa família, para a nossa casa, vivendo essa chave, obediência. Deus te abençoe. No nome de Jesus.